Queridos, esse texto, como eu falei, você com certeza conhece, já leu, já ouviu pregações, e na verdade, eu creio que é o sonho de todo mundo, buscar algo novo para a sua vida. Buscar uma prosperidade, ou seja na área financeira, ou na sua família, ou nos seus negócios, ou ministerialmente, enfim, em todas as áreas, é o desejo nosso, é o sonho nosso, buscar algo melhor sempre, buscar uma prosperidade cada dia maior, cada dia mais, não no sentido de prosperidade ao olho humano, mas a prosperidade no sentido bíblico, daquilo que vem a nos fazer crescer cada dia mais, crescer cada vez mais, e com todo mundo é assim, não é diferente com ninguém. E nessa noite eu queria convidar os irmãos a viajar um pouquinho na história desse menino, desse homem, esse cego Bartimeu, e aprender com ele algumas coisas que fizeram com que a vida dele tivesse uma mudança, a vida dele fosse mudada, fosse restaurada. Esse texto relata que Jesus, ele continua a sua saída, a saída de Jesus a Cafarnaum, na região da Judéia, e no meio do caminho, próximo ao Rio Jordão, ele chega a Jericó. E nessa cidade, Jericó, ele teve inúmeras circunstâncias e situações que impactaram realmente a vida de Jesus, E através da vida de Jesus também foi impactada. Uma delas foi Zaqueu, você com certeza conhece a história, de Zaqueu. Jesus passa e aquele um homem baixinho, ele sobe em cima de uma árvore, ele quer conhecer Jesus, ele quer ter a vida dele mudada, e a vida dele é mudada através da presença de Jesus. Só que naquele dia, naquele momento, na passagem de Jesus, no meio do caminho, tinha um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, a tradução de Bartimeu significa filho da pobreza. Esse homem parado no meio do caminho, esse homem largado, abandonado no meio do caminho, de repente ele ouve a história de que Jesus estava passando por ali, de que Jesus estava caminhando por ali, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi um grito de alguém que estava preso, um grito de alguém que estava paralisado, um grito de alguém que estava escravizado pelo seu nome. Já imaginou você colocar o teu filho de Bartimeu, ou você ser chamado Bartimeu, filho da pobreza? Já tem essa condenação no seu nome. Alguém que estava paralisado pelo seu nome, alguém que estava sofrendo preconceitos, porque um mendigo hoje sofre preconceitos na rua, ninguém quer ter uma convivência, ninguém quer andar, quer caminhar, ninguém quer trocar um diálogo com o mendigo, ou poucas pessoas querem. Alguém que estava amarrado pelo medo, o medo do futuro, o medo do que iria acontecer amanhã, do medo da vida dele, o que poderia acontecer, sofrendo pela rejeição, a rejeição de estar lá preso, preso no seu mundo interior, alguém que estava amarrado pelas circunstâncias, alguém que já estava rotulado como miserável. Você consegue imaginar alguém vivendo dessa forma? Rotulado como miserável, preso pelo nome, pelo preconceito, preso pelo medo, preso pela rejeição. Essa era a vida de Bartimeu. O grito foi de alguém que sabia para quem estava gritando. O grito foi de alguém que, com certeza, aquele grito direcionado. Aquele grito que ele sabia para quem iria chegar, ou aonde iria chegar. Perceba o contraste na vida daquele homem. Aquele homem morava em Jericó. Você com certeza não assiste novela da Globo, você assiste a novelinha da Record, lá, a Terra Prometida, E já não rolou a queda das muralhas de Jericó? Já aconteceu, Eu estava vendo no Facebook, no site lá, que acho que já caiu as muralhas lá de Jericó, Foi um lugar que foi conquistado, um lugar onde tinha uma história de conquista. Um lugar onde tinha uma história de bênção. Um lugar onde era prometido para o povo de Israel, um lugar onde era guardado, onde era preparado para o povo de Israel, um lugar de abundância, um lugar onde a presença de Deus abundava, um lugar onde a bênção de Deus abundava. E aquele homem preso, escravizado, rejeitado, pobre, estava naquele lugar. Imagina o contraste. Ele não conseguia ver, ele não olhava, mas você percebe que todo mundo ao teu redor prospera. Todo mundo que anda com você, ou todo mundo na sua cidade, cresce, prospera, ganha dinheiro, fica rico, menos com você.
Um homem que certamente já ouviu a história das conquistas daquele lugar, 20 vezes, sei lá. De repente até seus ancestrais, até seus parentes mais antigos participaram lá do lance com Josué, lá da batalha com Josué, até seus, sei lá quantos avós atrás aí, né? De repente até seus parentes já andavam e já batalharam na queda do muro, e aquele homem lá preso. Era um cenário de dar pena, era um cenário de, com certeza, você iria ter misericórdia da vida daquele homem. Aquele era Bartimeu. Perceba o contraste na vida daquele homem, um lugar de conquista, morando num lugar de vitória, morando num lugar da bênção de Deus, e preso, escravizado. Só que naquele dia, o mundo de Bartimeu começa a mudar. O mundo de Bartimeu começa a ser restaurado, a ser mudado. O grito de Bartimeu muda a história dele. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns gritos na nossa vida, que precisam ser soltos, precisam ser gritados, né? Soltos não, mas precisam ser gritados, para que nós possamos vencer na nossa vida. Aquele cego tinha uma história, aquele cego conhecia uma história, só que a realidade dele era outra. O grito dele mudou a história dele. O grito dele fez com que a vida dele fosse transformada. Quantas pessoas hoje que andamos, convivem conosco, ou estão na igreja, participam dos cultos, participam de congressos, participam de células, participam das celebrações, participam de lugares onde teoricamente deveriam ser abençoados, veem outras pessoas serem abençoadas, porém o vivem em seu mundo pessoal, num rótulo de dor, num rótulo de vergonha, de medo, num rótulo de derrota por seus pecados, sem ânimo algum, são cegos espiritualmente, vivendo a mesma realidade de Bartimeu, a mesma realidade de uma derrota, de um fracasso. Quantos de nós esperamos por respostas, esperamos por situações, precisamos tomar decisões que podem mudar o rumo das nossas vidas, decisões que podem transformar o rumo das nossas vidas. Essas decisões não vêm, nós precisamos, muitos irmãos tomam decisões precipitadas, depois lá na frente quebram a cara, se arrebentam, saem da igreja, voltam, pedem perdão, são restauradas, restauradas na sua vida, no seu mundo. Quantos e quantos irmãos nós vivemos e vemos passando por isso todos os dias, sem expectativa alguma, carregando toda a sua dor, tudo o que viveu, de repente um fracasso do passado, latejando ainda na cabeça, trazendo isso como bagagem para dentro da igreja. O pastor ora, o pastor repreende, os irmãos aconselham, os irmãos discipulam, e aquilo vai sendo carregado. A dor da família, a rejeição, a perda, uma perda irreparável, aquilo vai sendo carregado, e aquilo vai levando, e aquilo vai virando uma bola de neve, até o ponto de estourar. E aí todos que estão ao redor sofrem junto. A pessoa sai da igreja, a família está arrebentada. Todos convivendo na mesma situação, sofrem junto. Aquele cego estava passando por isso. O grito daquele homem, quando ele viu Jesus, foi fervoroso, foi direcionado, foi um grito convicto, foi um grito verdadeiro. Era alguém que estava há tempo preso. Sabe aquilo que você precisa expor para fora, aquilo que você precisa gritar, que você está entalado e você já não aguenta mais? Acho que todos já passaram por isso. Assim era Bartimeu. Era o grito de alguém que queria que algo fosse feito na vida dele. Era alguém que queria que algo acontecesse na história dele. Era alguém que estava com o grito sufocado pelo pecado, ou pela dor, ou pela tragédia da sua vida. Jesus, tem compaixão de mim. Era um grito de Jesus, muda a minha história. Jesus, restaura o meu caminho. Jesus, fortalece a minha vida. Jesus, não aguento mais pecar. Eu não aguento mais, andar com o meu vício lado a lado. Quantos de nós essa noite tem esse grito entalado aqui? Jesus, o meu vício tem me arrebentado. Jesus, o meu pecado tem me afundado, vai me afundar cada dia mais. Sabe que o pecado leva para o afastamento da presença de Deus, mesmo assim continua pecando, mesmo assim o vício vai carregando, vai trazendo o vício.
Aquele homem grita: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus para. Imagina Jesus, uma muvuca. De repente Jesus para no meio daquela multidão. Todo mundo gritava o nome de Jesus, né? Um político passa hoje, todo mundo, aqueles gritinhos loucos lá, né? Imagina Jesus, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Bambambam da história, o rei dos reis, o Senhor dos senhores passando. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Jesus, opa, para aí, chama esse camarada que gritou. A hora que Jesus pede para os discípulos chamarem ele arranca a capa dele. Imediatamente ele vai aos pés de Jesus. Jesus fala: você sabe o resto? Jesus, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então vai, a tua fé te salvou. Aquele cego, ele arranca a capa dele. Eu entendo que essa capa, ela tem um significado especial na vida daquele cego, daquele Bartimeu. A capa, ela tinha uma representação de segurança, de repente, para aquele cego. A capa tinha uma representação quando fazia muito frio, para aquecer ele. A capa era significante na vida daquele homem. A capa era tudo o que ele tinha. Ele não tinha mais nada. A Bíblia fala que ele arrancou a capa. Ele não tinha família ali com ele, ele não tinha líder de célula com ele, ele não tinha nenhum amigo ali com ele, não tinha ninguém, ele só tinha a capa. Se você for analisar a vida de alguém que anda na rua, né, não menosprezando, pelo amor de Deus, né, nem é essa a intenção, pelo amor de Deus, mas os irmãos do Sopão veem isso, quando vão entregar comida, né, para os moradores de rua, eles não têm nada, eles só têm roupa, e para onde eles vão, eles levam as roupas, para onde eles vão, eles levam o cobertor, o que eles têm ali é aquilo e pronto. Aquilo significava a segurança de Bartimeu. Aquele era seu cobertor, aquele era a segurança, aquele era a comodidade, era o lugar onde ele se escondia da vergonha, era o lugar onde tudo que ele experimentava e vivia, era a partir daquela capa. A Bíblia fala que ele se desprende, ele lança aquela capa. Quantos de nós usamos capas? Quantos de nós estamos escondidos na nossa vergonha? Quantos de nós estamos escondidos no nosso vício? E aquilo tem se tornado cômodo para nós. Aquilo tem se tornado confortável para nós. Aquele vício tem sido a nossa segurança. Aquele pecado tem sido a nossa segurança. Aquela confusão na nossa família que não resolve de jeito nenhum. E a gente vai deixando aquilo, tem se tornado, aquela vergonha tem se tornado talvez a segurança de eu não expor os problemas da minha casa. Para não orar pela restauração do meu lar. Para não orar pela restauração da minha família tem sido muito cômodo. Para que eu vou entrar numa guerra? Para que eu quero que a história da minha vida seja mudada? Por que eu vou guerrear? Deus tem muito mais na tua vida do que você tem vivido hoje, querido. Deus tem muito mais para a tua vida do que você tem vivido hoje. Seja na tua área financeira, na tua área sentimental, na tua área espiritual, ministerial. Agora você precisa soltar alguns gritos que não deixam você prosseguir. E o primeiro grito que eu quero compartilhar com você nessa noite é o grito das emoções não curadas. Repitam comigo: emoções não curadas. Lá no livro de João, capítulo 21, versículo 15, conta a história de Pedro. Depois você lê em casa, mas conta a história de Pedro. Quando Jesus confronta Pedro 3 vezes. Há pouco tempo atrás, na Santa Ceia, Jesus fala que ele iria padecer, ele iria crucificar. Chega Pedrão e fala: imagina, eu estou contigo, eu vou no barco junto, se você apanhar eu apanho junto. Não está na Bíblia, eu sei o que estou falando, tá? De repente você está olhando e fala: onde é que eu já estou lendo isso? Não está na Bíblia. Se você apanhar, Jesus, eu apanho junto. Levou chicotada, estou na vibe, vou andando no mesmo caminho, vou surfando junto contigo, você sozinho não vai. Jesus repreende ele e fala: antes do galo me cantar, você vai me negar 3 vezes. De repente Jesus é crucificado, Jesus é chicotado, Jesus é arrebentado, e Pedro só de zóio de Jesus, né? De repente aquela vontade de ajudar. Mas para que comprar uma guerra, né? Para que entrar na guerra?
precisa entrar na guerra. Jesus está sofrendo lá, ele conhecia, Pedro conhecia a palavra, né, sabia o que estava rolando. Para que eu vou entrar nessa guerra aí? Aí de repente Jesus morre, ressuscita e aparece diante dos seus discípulos e chega para Pedrão. Aquele Pedrão que arrancou a orelha de Malco, aquele Pedrão que era o todo-poderoso, o batedor, o brigador, estava lá tipo emo agora. Isso também não está na Bíblia, tá? Mas estava lá de repente todo deprimido, ou todo machucado, ou com as emoções frustradas, porque tinha negado o Mestre, tinha negado Jesus. Ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele era um discípulo de Jesus, e ele negou Jesus. Imagina a cabeça desse Pedro como que estava. Jesus confronta Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Isso você pode continuar lendo na tua casa. Mas de repente a história de Pedro não é diferente somente no sentido físico, é diferente de Bartimeu, mas no emocional é a mesma coisa. As emoções frustradas, sem expectativa alguma. Ele sabia que ele tinha um ministério, ele sabia que tinha um chamado na vida dele, mas algo precisava acontecer. Jesus precisava curar Pedro. E Jesus cura Pedro. Essa é a minha interpretação, por favor, querido. Jesus cura Pedro. E na primeira pregação de Pedro, mais de 5.000 almas se convertem. Por quê? Porque ele sabia o chamado, ele sabia o que ele tinha na vida dele. Foi assim com Bartimeu. Quantos de nós temos emoções frustradas? Quantos de nós temos sentimentos frustrados? Traumas, rejeições, perdas, feridas, dores nos nossos sentimentos, marcas do passado. Nós somos formados em cima de uma base que é amor. Deus é amor, nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos formados em cima de uma base que é amor. Se essa base trincar, meu irmão, tudo trinca na nossa vida. Se essa base que é amor se rasgar, se manchar, se quebrar, tudo acaba, tudo quebra na nossa vida, precisa ser reconstruído novamente. Ninguém nasce em berço perfeito, ninguém tem uma família perfeita. Sempre alguma coisa aconteceu ao longo da sua vida, e quantos traumas nós temos guardados, quantos sentimentos nós temos guardados, quantos rótulos de miserável nós temos guardados, quantos rótulos de que nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir nada na nossa vida nós temos guardado. Quantos gritos estão presos na nossa garganta, gritos que nos tornam cegos, gritos que nos deixam expostos às nossas emoções, as nossas feridas. Quer conhecer alguém machucado? Começa a conversar com os irmãos. O primeiro que te der patada, pronto, está lá, alguém machucado, alguém ferido, alguém precisando de cura. Imagina a situação de alguém que tem a síndrome do pânico, precisando passar na Avenida Paulista no momento de pico, aqueles carros a 80 por hora, nem sei quanto que é a velocidade lá, né? A pessoa tem síndrome do pânico, o que ela vai fazer? Sair correndo não dá, porque vai morrer atropelada, né? Vai parar lá e vai começar a chorar, vai começar a se desesperar, porque tem algo que precisa ser curado, algo que precisa ser mudado. É impossível você ser feliz, é impossível você conquistar, é impossível você vencer se você não curar as tuas amarras, curar aquilo que está preso no teu coração, curar o teu passado. É impossível você ser feliz se você não fechar os traumas que aconteceram na sua vida. Relacionamentos furados, relacionamentos frustrados. Quantas pessoas hoje que eram casadas, que sonhavam com um casamento perfeito e o casamento não foi perfeito. E agora são separadas, estão aí uma de cada lado, quebradas, arrebentadas, sem ânimo, sem vontade de ser feliz. Por quê? Porque ficaram expostos ao trauma da separação, estão machucadas agora. As pessoas não conseguem ser abençoadas porque não conseguem liberar perdão. Irmãos, dentro da igreja, a falta de perdão, aonde estamos? Isso é o maior dos absurdos que alguém pode imaginar, falta de perdão dentro da igreja. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de irmãos nós somos? Se você não perdoar, a tua oração não é ouvida.
Se você não liberar perdão, se você não liberar a pessoa que te fez perdão, você vai carregar essa pessoa para o resto da tua vida. Eu ouvi um exemplo uma vez, e eu fui pesquisar, e existe uma cidade no norte da África, uma cidadezinha pequenininha, e a pena de morte a pena para alguém que comete um crime, né? Um assassinato hediondo, é carregar a pessoa que matou, a pessoa que foi morta, ela carrega nos ombros e fica caminhando até os vermes comer o defunto e automaticamente começa a penetrar e a comer o corpo daquele que matou também. Esse é o castigo, né? Agora não é mais, mas antigamente era esse o castigo de alguém que cometia esse crime. O perdão é assim. Quando você não perdoa alguém, quando você não se reconcilia, escute bem, você leva essa pessoa nas suas costas. Os vermes começam a comer a pessoa que você não libera perdão e automaticamente começa a comer a tua vida também. O céu é tão lindo para nós não nos amarmos, para nós pecarmos aqui. O perdão não é um sentimento, eu não preciso sentir que eu preciso perdoar. O perdão é uma atitude. Você tem que perdoar e ponto final. Você tem que amar o teu irmão e ponto final. Não precisa você conviver como, não precisa, mas você tem que ter um relacionamento, convivência com ele sim, de irmãos. Sentimentos que estão abertos, expostos. Uma das estratégias de Satanás é conservar as suas emoções nele. É amarrar as suas dores nele, é amarrar a sua raiva nele, é conservar ligadas as dores no passado nele. Você não consegue ser feliz na sua casa porque ainda tem coisas antigas para serem resolvidas, ainda tem feridas abertas que assombram a tua vida. Quando morava com meus pais, isso já faz uns 15 anos mais ou menos que eu deixei de morar com eles, 15 anos não, uns 10 anos que eu deixei de morar com eles, e a minha mãe estava passando por um processo de cura muito grande, e era terrível conviver com ela, era muito complicado, e ela jogava as coisas na cara do meu pai. Eles já estavam eu tenho 34, eu acho que eles estão aos 35, 36 anos casados, mas na época ela tinha uns 28 anos de casado, creio eu. E ela jogava coisas de 28 anos atrás na cara dele. Tomara que você não faça isso com teu marido, irmã, pelo amor de Deus. Minha mãe falava assim para mim, bem que tua avó falou. Bem que tua avó falou, não case com o Vilmar. Não case com o Vilmar. Feridas abertas. Feridas expostas. Sentimentos ainda aflorando no coração dela. 28 anos se passaram do casamento, 28 anos, estão casados, graças a Deus, mas 28 anos depois, ela jogava ainda isso para fora. Falta de perdão, falta de liberar perdão sobre a vida do meu pai. Para você ser curado, você precisa entender qual é o seu problema. Muitas pessoas não querem ser curadas porque elas não querem se apresentar como fracas. Elas querem fazer de conta que não é com elas, que não existe nada, que está fluindo rios da presença de Deus, rios de alegria na vida dela. Mas há uma ferida, mas há algo que precisa ser curado. Temos feridas emocionais, feridas físicas, ninguém vem de família perfeita, todos nós temos algo que precisa ser curado. Feridas emocionais, quando não são curadas, elas formam uma espécie de pus, sei lá como que você pode imaginar, mas uma crosta, uma casca, e aquilo não cura de jeito nenhum, se você não começar a cutucar, se você não começar a lavar aquela ferida, e se você deixar essa ferida passar, ela se torna como o que a Bíblia fala de farpas no coração, e quando você puxa uma farpa, dói mais, porque a farpa é cheia de pedaços de madeira, ela é mal cortada, então quando você puxa, aquilo vai rasgando tudo que tem que rasgar. Queridos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como estão suas emoções, mas se há algo que precisa ser curado, nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar.
E Ele vai mexer nas tuas feridas, Ele vai mexer naquilo que precisa ser mexido em nome de Jesus, e Ele vai curar nessa noite. O segundo grito, que nos prende de prosseguir, de vencer, é o grito do pecado. Talvez esse seja o pior dos gritos. O pecado nos paralisa. O pecado é a maior arma do diabo para paralisar uma pessoa. Uma pessoa que tem um chamado, uma pessoa que quer vencer na vida, uma pessoa que quer ter um relacionamento de intimidade com Deus, que quer vencer, ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. O pecado tem esse poder de paralisar, e nós precisamos levar a sério 3 situações, que a palavra nos ensina em relação a quem peca. E o primeiro é que o pecado traz separação entre Deus e o homem. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, fiz o que pude no seu nome, isso, aquilo, entrará no reino dos céus, e que muitos se perderão, porque a porta é larga. Essas são verdades em relação ao pecado que são reais na nossa vida. Ele nos paralisa, ele nos aprisiona. O pecado tem a capacidade de tornar as coisas normais da nossa vida. Você já viu como as coisas são normais? Assiste televisão para você ver. Antes o cristão gritava, brigava, agora não. Agora algo de homossexual é normal. Agora algo envolvendo o pecado de adultério, a gente dá risada. A gente ainda de repente torce para que o homem fique, ou a mulher fique com o outro e largue o casamento, sei lá. A gente faz ainda uma apostinha, né? Larga ele mesmo. O pecado tem o poder de causar, de deixar as coisas normais. O divórcio antes era um absurdo, agora não é tão. Agora é um recurso usado para quando um casamento está infeliz. Já vi várias definições disso na internet. Divórcio é um recurso usado para quando um casamento está infeliz. Antes não. Antes lutavam juntos, antes oravam juntos, antes brigavam juntos para que o casamento seguisse, o casamento crescesse. Agora não. Agora, se não deu certo, vamos para outra. Aí depois vem aqui na igreja ainda pedir oração pelo novo relacionamento. Não estou falando aqui. Aqui não acontece isso. Mas ainda estão nas igrejas pedindo oração para um novo relacionamento. Que novo relacionamento, irmão? Vai ficar pecando até quando? Vai ficar brincando com Deus até quando? Vai ficar achando que o pecado é normal na tua vida até quando, irmão? Jesus tem que aparecer para você? Um anjo tem que aparecer para você? Quem que precisa aparecer para você? Tudo tem se tornado normal nos nossos dias. A falta do temor também tem se acontecido normal em nossos dias. Não existe mais temor. As pessoas pecam e expõem na internet como se fosse um troféu. Já viu isso? O pecado é um troféu. Está lá na internet. Pá! Um monte de gente curtindo. Um monte de gente feliz com o pecado do outro. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Estava aqui na igreja. Uma bênção. Aí encontrou uma pessoa lá fora, começou a namorar. Aí sai da igreja, aí tá. O importante é ser feliz. Cuidado, queridos. Cuidado. Cuidado com o que importa é ser feliz. Um monte de gente que foi para o inferno foi pensando dessa forma. O importante é ser feliz. E isso tem se tornado normal. O problema é que anormal é desagradar a Deus. Anormal é nós tratarmos tudo como normal. Anormal é nós acharmos que o pecado tem que fazer parte do nosso dia a dia. Anormal é acharmos que o pecado tem que ser o nosso melhor amigo. Anormal é nós não separarmos o santo do profano. Anormal é nós não termos mais temor a Deus. Anormal é nós deixarmos deixar o medo de desagradar a Deus literalmente de lado. Não existe mais busca por santidade. E isso precisa mudar. A santidade precisa voltar. O desejo pela santidade precisa voltar em nossos corações. As pessoas brincam com o pecado. Brincar com o pecado é como se fosse você brincar com fogo, querido. E principalmente se tiver algum líquido inflamável do teu lado. Aquilo pode explodir.
E aquilo pode afetar a tua vida, afetar a tua história. Querido, o que é santo, leva para o céu. O que é santo, leva para o céu. O que não é santo, não leva para o céu. Terceiro grito daquele homem, eu vou adiantar. Terceiro grito daquele homem, que impedia ele de vencer, e que nos impedem de vencer, é o grito das tribulações, é o grito das lutas. No livro de Juízes, capítulo 6, nós temos a história de Gideão. Gideão era um homem que foi chamado por Deus para libertar, para lutar em favor dos judeus, e estava rolando um atrito entre os judeus, entre os midianitas, e Gideão estava escondido. Os caras estavam perdendo, e Gideão, ao invés de estar na guerra, estava escondido. De repente o anjo chega para Gideão, homem valente, que homem valente? O cara estava escondido no meio do trigo, arroz, sei lá, estava lá escondido, não estava lutando, não estava na peleja. A luta muda o nosso foco, a luta tira o foco da nossa vontade de vencer, do nosso desejo de triunfar. Os problemas, as tribulações do nosso dia a dia nos tiram do foco da bênção de Deus, nos tiram do foco da luta de querer triunfar diante das situações. As tribulações nos cegam, as dificuldades chegam e nós queremos agir de qualquer forma. Achamos que é a forma mais coerente, mas esquecemos de consultar Deus diante de todas as tribulações, diante das nossas adversidades. Esquecemos de lutar, esquecemos de consultar Deus, de que forma vamos lutar, de que forma vamos agir. Queridos, tem coisas que é da alçada do Espírito Santo de Deus, tem coisas que não é da sua alçada. Tem lutas que você vai colocar a mão só para estragar, não resolve nada. Mas quando você ora, quando você busca, quando você não perde o foco, aí Deus age. E quando Deus age, você sabe que a vitória é certa. Quantos problemas você tem hoje para resolver? Se eu fosse pegar um papel, quantos problemas resolveria? Ou nem parou para pensar ainda? Nem parou para pensar de medo, de tanta coisa que tem na vida. Querido, em meio às lutas não pare. Em meio às tribulações não pare. Em meio às dificuldades não desista. Lute, queridos, não perca o foco daquilo que está atrapalhando a tua visão, não perca o foco daquilo que tem feito você parar no meio do caminho. Continue, porque lá na frente a tua bênção está guardada. Continue, porque lá na frente o Senhor está esperando com aquilo que você precisa. Mas não pare no meio do caminho, não desista no meio do caminho. Quarto grito é o grito do comodismo. A capa daquele homem era muito útil para ele. Ele recolhia também as ofertas com aquela capa. E a Bíblia fala que quando Jesus para e chama ele automaticamente ele arranca aquela capa e ele vai em direção a Jesus. Ele arranca o comodismo dele. Era muito cômodo para ele ficar sentado na beira daquele caminho, estendido com uma capa, pedindo esmola. O dinheiro do dia a dia dele estava garantido ali. O dinheiro que ele precisava para se alimentar ou para sobreviver estava garantido. Talvez o grande mal dos nossos dias hoje é nos contentarmos com aquilo de repente que nós já temos. Não que eu estou dizendo que menosprezando o que nós já temos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas contentarmos com a nossa vida espiritual. Como está a tua vida espiritual? Como que tem tido teu tempo de oração? Como tem tido a tua busca pela presença de Deus? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado? Ah não, tá bom desse jeito. Como tem tido a sua família? O teu casamento, o teu relacionamento? Como está o relacionamento teu com os teus filhos? Como que está o seu emprego? Como que estão os teus filhos? Estão lá com 25, 26, 30 anos, esperando o emprego cair do céu, deitado no sofá, assistindo o Cartoon Network ainda, assistindo o Fantástico Mundo de Bob, nem sei se existe ainda esse negócio, né? Se aquele rapaz perdesse a capa, o que ia acontecer na vida dele? Se alguém passasse por ele, ele era cego, né? Ele não ia ver nada. Se alguém passasse por ele e roubasse aquela capa, o que aquele rapaz ia viver? Como que ele ia colher as ofertas? Como que ia coletar as ofertas?
Irmão, se você, lógico, não vai acontecer isso, mas se porventura hoje, ou não sei, acontecer alguma coisa no teu emprego, como você vai sobreviver? Vai chorar? Vai gritar? Vai espernear? Vai entrar em depressão? Será que não está na hora de você sair do teu comodismo? De você sair do teu comodismo espiritual? Será que não está na hora de você participar mais das atividades da igreja? Não está na hora de você participar mais dos programas da igreja de crescimento espiritual, crescimento ministerial? Será que não está na hora na tua vida profissional você crescer aonde você trabalha? Você buscar cursos aonde você trabalha? Será que os jovens, sabe, que estão esperando o emprego cair do céu, será que não está na hora de buscar cursos e trabalhar? Nós tivemos um curso aqui, naqueles Via Rápido lá que o Wesley trouxe há um tempo atrás, e tinha um curso de manicure, e quantos jovens vieram fazer, achando que era outro curso. Eu não gosto de mexer com mão. E aí? Vai esperar as coisas caírem do céu? Se aquele menino perdesse a capa, o que aconteceria com ele? Será que ele ia se desesperar? De repente hoje você está acomodado com o que você está vivendo. De repente hoje a tua vida espiritual está acomodada. Você está vivendo de muletas espirituais, andando junto com o teu líder, andando na vida junto com a vida do teu líder. Teu líder tem orado por você, teu líder tem buscado a Deus por você, e você tem andado nessa muleta espiritual, você tem se garantido na oração do teu líder. Só que está na hora de você buscar Deus também, querido. Está na hora de você ter experiências espirituais, está na hora de você ter experiências com Deus, está na hora de você crescer no teu trabalho, está na hora de você sair do patamar que você está e começar a crescer na sua vida, sair do comodismo. Deus tem muito mais do que você tem vivido, Deus tem muito mais do que você tem colhido, Deus tem muito mais, Deus é exagerado na nossa vida, mas nós precisamos sair do comodismo. E o último grito que nos prende é o grito da incapacidade. Sabe o que a viúva de 2 Reis fala para o profeta? Só tem um pouquinho de azeite. Ele falou, não, é com isso aí que você vai sustentar. O princípio da bênção de Deus parte daquilo que você já tem. O princípio da forma como Deus vai abençoar a tua vida parte daquilo que você já tem. Com Moisés foi assim. Moisés só tinha uma vara. E os filhos de Israel passaram no meio do mar, em pés secos. Vocês assistiram isso na novelinha também, né? Sansão só tinha uma queixada de jumento, e ele feriu mais de 1000 homens com aquela queixada de jumento. Davi só tinha uma funda e 5 pedras, e ele derrotou um gigante na frente dele. A viúva de Serepta, ela só tinha na panela na panela dela um azeite, e mesmo assim, comeu ela e a sua casa por muitos dias. Elias só tinha uma capa, e ele jogou aquela capa e passaram no Rio Jordão a seco. Os discípulos só tinham, aliás, um menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos. O princípio da bênção de Deus é começar pelo que você já tem. Deus já te deu na tua vida. Se você for fiel naquilo que Deus te deu, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar. Mas vai partir daquilo que você já tem na tua vida, queridos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Fique de pé. Acho que estava chato. Feche seus olhos aonde você está, querido. Qual é o grito que está preso na tua garganta hoje? Qual é o grito que tem afundado a sua vida? Qual é o grito que você tem que sair dessa igreja hoje, sem isso prendendo a tua garganta, sem isso incomodando você? Qual é o grito que tem aprisionado a tua vida tantos e tantos e tantos anos? Emoções, suas emoções ainda furadas, frustradas, dores ainda.
dores ainda, sabe, te incomodando. Qual é o grito hoje? O grito do pecado? Quanto tempo? Há quanto tempo o pecado vem caminhando junto contigo? Há quanto tempo o pecado vem, sabe, trilhando o caminho junto contigo? Esse grito precisa ser solto hoje em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ele vai curar a tua vida em nome de Jesus. Ele vai curar a tua história em nome de Jesus. Enquanto os irmãos cantam e adoram o Senhor, eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor. Aquilo que está incomodando o teu coração, aquilo que tem frustrado o seu coração, coloca diante de Deus, em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, aleluia. Eu quero que aí no seu lugar mesmo, você comece a expor, comece a colocar para Deus tudo aquilo que tem trancado, tudo aquilo que está na sua garganta e você precisa soltar. Você precisa expor para Deus. Tem gritos aí presos, tem capas aí que precisam ser arrancadas. Começa a colocar para Deus. Fala: Senhor, tem emoções aqui, Deus. Tem sentimentos frustrados aqui, Deus. Tem sentimentos machucados aqui, Deus. Tem raízes que ainda estão presas, Deus, no meu coração. E isso precisa ser curado nessa noite, Deus. O pecado, Deus, tem feito eu patinar. O pecado tem feito eu derrapar no meio do caminho. Eu tenho entristecido a minha vida tem sido entristecida pelo pecado. Eu entristeço o Senhor, Deus, porque eu não tenho uma vida em santidade. Eu não luto contra o pecado. O comodismo. Enquanto os irmãos cantam, eu quero que você comece a expor. Fala para Deus. Fala para Deus a tua história. Fala para Deus a tua vida. Fala para Deus a tua dor. Fala para Deus aquilo que tem te machucado, aquilo que tem tirado a tua alegria, aquilo que tem feito você, não ser um vencedor daquilo que você almeja. O Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar e Ele quer mudar a tua história, em nome de Jesus. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais
jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor, quantas emoções, Deus, quantas frustrações, Deus, nós temos, Senhor. Quantas dores, Deus, ainda, sabe, latejam em nossos corações, Pai. Quantos gritos presos, Deus, nessa noite precisam ser lançados, Pai. O grito do pecado, do comodismo, Deus, da incapacidade. O Senhor nos escolheu, o Senhor chamou a cada um aqui, papai. Senhor, nos faz crescer, Deus. Nos dá a oportunidade, papai, de crescer. Nos dá a oportunidade, Senhor, de crescer na nossa profissão. Senhor amado, Senhor, no nosso ministério, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Nós sabemos que a bênção vai partir daquilo que nós já temos, Pai. E nós consagramos o que já temos diante do Senhor. Consagramos o nosso trabalho, o nosso emprego. Consagramos, Senhor amado, os nossos bens diante do Senhor. Consagramos o nosso ministério, aquilo que o Senhor nos chamou diante do Senhor, Pai. E entendemos que será abençoado a partir disso. Senhor, vem com bálsamo, Senhor, nesse lugar. Vem curar, Deus, toda ferida, Pai. Toda dor, Pai. Todo sentimento de rejeição, de desprezo, aquilo que está ainda encravado, enraigado, Senhor, em nossos corações, Senhor, limpa, Pai. Cura agora, Deus. Em nome de Jesus, muda a história, Deus, do Teu povo, daqueles que precisam ter uma história mudada, Senhor. Cura suas emoções, Pai. Cura suas feridas, Deus. Nós te louvamos, papai, em nome de Jesus, Deus.